Papa caminhando na cidade, em ruínas, cheio de cadáveres, acabrunhado de dor e pena, vacilante, trêmulo. A igreja em ruínas e os ataques internos dela, as desobediências ao Santo Padre, as oposições ao Sagrado Magistério, concepções falsas de família, inseminação artificial, a teologia da libertação. Vamos ver tudo isso. Como essas infiltrações na igreja vão derrubando as estruturas e a cidade passa a ficar em ruínas, com tantas mortes espirituais. Vamos orar juntos. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos aqui juntos novamente para mergulhar na mensagem de Nossa Senhora de Fátima e na sua urgência para o nosso tempo. Quantos erros, quantos males no nosso tempo acontecem porque nós não atentamos àquilo que Deus tem nos dito, especialmente em Fátima, através de Nossa Senhora. E estamos aqui vendo, já vimos nessa série a segunda e terceira parte dos segredos. Na segunda parte do segredo nós vimos todas aquelas consequências materiais para a humanidade, as guerras, a fome, todo o morticínio de seres humanos que aconteceu decorrente da desobediência, do não atendimento aos pedidos de Nossa Senhora de Fátima, que gerou a Guerra Pior, a Segunda Guerra Mundial, o espalhar-se dos erros da Rússia, enfim. E agora, na terceira parte do segredo, nós estamos vendo aqui naqueles atos centrais, em que nós vemos o Santo Padre passando todo acabrunhado de dor e pena, com andar vacilante, meio trêmulo, por a cidade toda em ruínas e cheia de cadáveres, né, que nós, então nessa interpretação é a igreja, atingida, devastada, e depois, logo depois o Santo Padre sendo atingido, ele, bispos, padres, religiosos e leigos, sendo atingido por diversos tiros e setas e vindo a falecer. Então, nós temos os ataques externos à igreja e agora estamos vendo a igreja se enfraquecendo de dentro. Como, de certo modo, nós falamos no último vídeo, existem certos males, certos ataques que não podem ser feitos de fora da igreja, que de fora da igreja não a abalam, nunca a abalaram. As perseguições ostensivas nunca não serviram para destruir a igreja, embora muito grandes em alguns momentos. Mas, de dentro da igreja, para enfraquecer a fé verdadeira, para enfraquecer o entendimento verdadeiro do que é a verdade, do que é a revelação cristã, isto poderia causar, e pode causar, e está causando um mal terrível. Então nós vimos essa evolução dos últimos séculos, de como o pensamento se tornando cada vez mais imanentista. Nós estamos vendo também na série lá da formação da elite globalista a mesma coisa. Estamos vendo até pormenorizadamente como as descobertas científicas, erros filosóficos, equívocos, né, que se acreditavam na ciência da época e depois veio se revelar, da desnecessidade do dado espiritual, da necessidade só do conhecimento das coisas materiais, e isso, aos poucos, no mundo do lado da igreja, essas ideias começando a penetrar dentro da igreja. De tanto conviver, de tanto embater, entrar, e teólogos, mesmo sacerdotes e bispos, começarem a crer nesses erros. Ao ponto de se espalhar uma mentalidade pela qual a igreja só seria útil, ou a grande missão da igreja só seria se ela fizesse bem-estar social, né? Se ela fizesse ações caritativas, acolhesse doentes, acolhesse famintos, abandonados, que são coisas ótimas e fazem parte do cristianismo. Todavia, é possível fazer isso sem ser cristão, e você não precisa do dado espiritual para fazer isso. Nós fazemos, os cristãos fazem, porque Jesus é amor, porque Deus é amor, e o amor implica isso. O amor nos constrange a esses auxílios, a nós aliviarmos e, o quanto possível, retirarmos o sofrimento das pessoas. Mas é pelo amor, pela dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. É por vermos Jesus Cristo, Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, é por ver Jesus Cristo naquele doente, naquele leproso, que nós fazemos os atendimentos e a caridade. Por isso, não existe instituição caritativa no mundo como a igreja. Não existe quem sustente mais hospitais, mais casas de caridade, mais albergues, mais abrigos de crianças, de idosos, mais escolas do que a igreja. Porque ela tem uma visão espiritual, não porque ela só está vendo material.
Mas vai se espalhando essa mentalidade que a igreja só deve atentar a essas necessidades humanas. O Papa Bento XVI faz um raciocínio muito importante, que ele diz que não é assim, né? A igreja está fundamentada no espiritual, enfim, e que isso é uma grande tentação. Então se diz assim, do mundo se diz assim, do mundo para a igreja. Vocês querem ser importantes, a igreja quer ser importante, então ela que faça a caridade. Ela que mostre que ela pode ajudar concretamente nesse mundo. E muitos, de boa vontade na igreja, pensam, não, então realmente nós temos que fazer isso e só isso, porque aí nós vamos estar mostrando como nós somos importantes para o mundo. E aí, mas se a igreja se voltar e passar a fazer só isso, o passo seguinte é, bom, para isso não se precisa ser católico, para isso não precisa de igreja, para isso não precisa eucaristia, não precisa sacramentos, não precisa missa, não precisa confissão, não precisa oração, não precisa crer no espiritual, não precisa crer em Deus, é só fazer esse bem. Então a igreja deixa de ser necessária. Vejam a grande tentação. O mundo dizendo o que é importante, se a igreja passa a olhar com os olhos do mundo, com o olhar do mundo, e passa a agir só conforme o mundo diz que é materialista, no passo seguinte ele absolutamente deixa de ser necessário. Deixa de ser importante. Justamente quando ela queria se tornar importante para aquilo que o mundo via, é aí que ela perde toda a importância. Muito importante nós nos darmos conta desse grande erro, dessa grande armadilha. Bem, Bento XVI que nos adverte, né, em diversos artigos, inclusive no livro Jesus de Nazaré. Mas, então, se perdendo esses dados do espiritual, muitos outros erros vão começando a minar, vão começando a tornar essa cidade toda em ruínas e cheia de cadáveres. Muitos mortos nela. Um foco, por exemplo, se deu nesse sentido mais específico, se deu na época do pontificado de São Paulo VI. São Paulo VI, na época do Concílio Vaticano II, quando se estava falando dos ataques à família, São Paulo VI, ele pessoalmente faz uma intervenção para fazer incluir nos ataques à família a questão das interrupções da gravidez, dos métodos contraconceptivos e dos métodos de fecundação artificial. Quando está falando dos ataques, ele determina que se inclua entre os ataques essas coisas. Muitos padres conciliares não estavam muito ligados nisso na época, outros, na verdade, já não queriam, realmente não queriam incluir. E São Paulo é uma ação importante de São Paulo VI no concílio fazer incluir isso. Esse assunto voltaria à tona no seu pontificado, no restante do seu pontificado. Em 1968, São Paulo VI publica a carta encíclica Humanae Vitae. Nessa carta encíclica Humanae Vitae, ele condena então todos esses atentados contra a vida, né, esses atos profundamente imorais de inseminação artificial. Sempre na inseminação artificiais acabam se formando embriões que vão ser mortos, ou que vão ser congelados ad eternum, até hoje foram congelados, e um dia, sei lá, vão ser colocados para morrer, é o que a gente imagina. Da fecundação in vitro e dos métodos contraconceptivos, não naturais, condenando-os também. Dessa encíclica se levantou uma grande oposição a São Paulo VI. Ele foi muito fortemente atacado. Bispos alemães fizeram publicar a chamada Declaração de Honstein, que foi em sentido contrário à encíclica. Nos Estados Unidos também um grande levante contra a encíclica de São Paulo VI. E São Paulo VI, ele sente essa oposição, ele sente esse abalo. São Paulo VI, ele sente em vários momentos o abalo do levante, daquelas coisas que ele imaginava que iam ser boas, que iam acontecer no pós-concílio, depois se tornarem más, né? É célebre, é muito conhecida, né? A locução que ele faz, que ele diz que a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus, a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. E esse fato o abalou tanto São Paulo VI, que essa encíclica Humanae Vitae foi publicada em 1968. Ela foi a 7ª encíclica de São Paulo VI. Ele assumiu o pontificado em 1963. Entre 64 e 68, ele publica 7 encíclicas. É a 7ª em 1968. E depois ele tem mais 10 anos de pontificado, de 68 a 78, e ele não publica mais nenhuma encíclica. Para de exercer esse munus de ensinar pelas encíclicas, tamanha foi a oposição que ele sofreu, tamanho o trauma, a dificuldade, depois da encíclica Humanae Vitae. Então, vemos por que essa cidade está meio em ruínas. Vemos por que há tantos cadáveres nessa cidade, porque vai passando o Papa, na imagem da terceira parte do segredo, é isso que nós estamos meditando, passando nessa cidade meio em ruínas,
meio trêmulo, todo acabrunhado de dor e pena. Quando Bento XVI diz que esse caminhar é o caminhar de todos os papas do século XX, aí Paulo VI ali, caminhando, acabrunhado de dor e pena, vendo esses cadáveres dos bebês abortados, esses cadáveres das pessoas que perdem a fé, das pessoas que se afastam, por ver a igreja se levantar contra si mesmo dentro dela. Outra fonte de levantamento de desobediência dentro do cristianismo e que ajuda a gerar essa realidade da cidade em ruínas, dessas multidão de cadáveres, é a chamada teologia da libertação. Sempre contrariando o magistério da Santa Igreja. O que a teologia da libertação faz? Ela apanha essa mentalidade imanentista do mundo, que só vê o mundo como uma realidade material. E esse é o seu pior erro. O pior erro da teologia da libertação não é herdar, porque aí então ela absorve o marxismo, ela torna o marxismo, faz uma versão católica do marxismo, mas uma versão aparentemente católica, porque ela reveste o marxismo de uma nomenclatura cristã. Coloca termos, coloca palavras de significado cristão dentro do marxismo. Mas não no sentido cristão, elas adulteram o sentido dessas palavras. Por exemplo, pobres, por exemplo, reino de Deus. O reino de Deus, na meditação cristã, ele é essencialmente o reino eterno, a eternidade, que já acontece nesse mundo quando nós fazemos a vontade de Deus, né? Então nós atualizamos. O reino de Deus, dentro da teologia da libertação, na sua visão imanentista, o que é o erro imanentista da teologia da libertação? É dizer o seguinte: este mundo é o marxismo. Esse mundo ele está errado, as injustiças estão aqui. O cristianismo sempre diz: a injustiça é por causa do pecado. O pecado, principalmente o pecado contra Deus, a idolatria, o desamor a Deus, também os pecados contra o próximo, né, os egoísmos, as injustiças. Mas a teologia da libertação, não. É por causa da propriedade privada. A propriedade privada distorce tudo, gera tudo, mas nós temos que fazer uma sociedade sem classes. E fazendo uma sociedade sem classes, fazendo uma luta de classes, abolindo a propriedade privada, nós vamos criar o céu na terra. Todos os mares vão desaparecer, vai ser o paraíso, porque o paraíso era assim, era esse mundo sem propriedade privada. Então ele está imanentizando. Né? Não é, o reino dos céus não é a eternidade, é neste mundo, é aqui. Não é por um acontecimento espiritual, não é pela conversão, é por uma mudança de sistema sociopolítico-econômico. Então você dá o nome reino de Deus, que sempre significou uma coisa, passa a significar outra. Os pobres, Jesus, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Então os pobres não têm nada, eles não têm bem nesse mundo, então eles se fiam só no Senhor, eles são só do Senhor, eles clamam só ao Senhor. Então o Senhor volta, especialmente o seu olhar sobre eles, os acolhe. E eles que não têm nada nesse mundo vão ter tudo na eternidade, vão herdar o bem eterno. Esse era o significado, tanto de reino de Deus como de pobres. Agora não, agora o bem-aventurado dos pobres, porque eles são os proletários, eles vão ser os instrumentos da luta de classe que vai gerar o reino de Deus nesse mundo. Se dá nomes que sempre tiveram um sentido no cristianismo para realidades do entendimento marxista de sociedade, de mundo, de realidade, e se perverte o cristianismo. Nós já falamos, já mostramos aqui como o Yomirai Pachepa, ele cria esse nome, Teologia da Libertação. O Pachepa diz que o Khrushchev matara pelo nome libertação, ele gostava, quis criar vários movimentos com essa palavra, libertação também, então uma teologia da libertação, que os departamentos soviéticos e adjacentes financiaram uma conferência episcopal latino-americana. Isso ele diz, ele conta isso, nós já falamos disso em vídeo anterior. E se cria esse movimento, isso se montam comunidades eclesiais de base, se monta toda uma estrutura para infiltrar este pensamento em toda a Igreja Católica. São infiltrações, são demolições que vão tornando essa bela cidade, que é a Igreja, numa cidade toda em ruínas. Que vão gerando muitas mortes espirituais. E o Santo Padre, ao passar por aquela cidade, vê essa cidade toda em ruínas, vê essa multidão de cadáveres e sofre com eles. Está todo acabrunhado de dor e pena. Isso São João Paulo II viveu muito, viu muito essa devastação da igreja, depois Bento XVI, próprio Papa Francisco. Agora,
Leão XIV está recém assumindo, né? Está pegando, mas essa história, tudo isso Nossa Senhora já havia advertido lá em 1917. Claro que esses erros também já existiam lá desde aquela época e foram se agravando, mas nós estamos vendo isso como uma profecia de Fátima. A terceira parte do segredo, seus atos centrais, com uma visão espiritual do que aconteceu com a igreja. E veja que como Fátima era já o remédio, porque o que é que Fátima fala sempre? De realidades espirituais. Ela mostra o inferno, ela mostra que existe inferno, que existe eternidade, que nós temos que nos preparar para viver para a eternidade, não para esse mundo. O reino de Deus não vai acontecer nesse mundo. Ela pede oração espiritual, jejum, penitência, reparação, realidades espirituais. Para nós sairmos dessas tentações imanentistas e materialistas. Para nós sairmos dessa ideia, desses fechamentos, dessas desobediências, dessas visões que querem ver toda a realidade só como a realidade material desse mundo. Fátima tinha dado os remédios. Fátima mostrou a profecia da terrível realidade quando se não atende aos pedidos de Deus. E é isso que nós estamos vendo. O Papa vendo a igreja nessa cidade em ruínas, cheia de cadáveres. Se você gostou, nós vamos continuar vendo isso nos próximos vídeos. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente, acompanhe as nossas outras séries, né? O nosso estudo da realidade à nossa volta, dos desafios para o cristão no século XXI e os tesouros da igreja, essas meditações e ensinos sobre a igreja, sobre a realidade que nos edificam tanto. Deus abençoe e até a próxima.